Oi pra você que tá vendo esse vídeo, seja bem-vindo de volta aqui ao canal onde você recebe dicas de literatura e língua portuguesa. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os pronomes relativos, o qual, a qual, no qual e na qual. Então se você tem dúvidas sobre onde utilizar alguma dessas expressões, se você não sabe e quer descobrir, então fica de olho nesse vídeo. Bom, primeiro, para a gente saber onde utilizar, nós devemos saber o que elas são, né? Essas expressões, o qual, a qual, no qual e na qual. Elas são pronomes relativos. E o que vem a ser um pronome, a princípio? Um pronome é uma palavra que substitui um substantivo, faz relação a uma palavra que já foi citada anteriormente. Por exemplo, quando eu digo, o presidente é um idiota. Ele só fala bobagem. A palavra ele está substituindo e fazendo referência ao substantivo presidente que foi citado anteriormente. Para quê? Para que o meu texto não fique repetitivo, porque eu poderia dizer, o presidente é um idiota, o presidente só fala bobagem. O que eu faço? Eu pego este pronome e utilizo para substituir o primeiro substantivo citado, fazendo aí uma referência. Os pronomes relativos são basicamente a mesma coisa, são palavras utilizadas para fazer referência, para ter relação com um termo anterior, para que o enunciado não fique repetitivo. Então, toda vez que você for utilizar um desses pronomes relativos, o qual, a qual, no qual e na qual, você tem que verificar se ele está fazendo referência, se ele tem relação com algum substantivo, com alguma expressão citada anteriormente. Se não tiver, é porque ele não deve ser utilizado ali, alguma coisa está incoerente e você deve procurar uma outra expressão para utilizar, para deixar melhor aí o seu texto. Vamos então aos exemplos agora para a gente compreender, de fato, na prática, onde é que eu devo utilizar cada um desses pronomes relativos. Joana tem um livro, o qual pretende doar. Você percebe que o pronome relativo o qual está fazendo referência ao quê? Ao livro que ela pretende doar. Ela está retomando, falando, é este livro, aquele livro que eu acabei de falar aqui, é este que eu pretendo doar. Caso o substantivo em questão esteja no plural, o pronome relativo também precisa estar no plural. Então, o qual se transforma em os quais. Por exemplo, Joana tem 2 livros, os quais pretende doar. Os quais está fazendo referência, está tendo relação com livros e é por isso que está no plural e eu posso utilizá-lo. Se não tivesse referência a nada ali atrás, eu não poderia utilizar nenhum pronome relativo. E a qual? A qual eu utilizo da mesma maneira, entretanto, é para substantivos femininos. Exemplo, João tem uma sombrinha, a qual levará à escola. A qual está fazendo referência, está tendo relação ao substantivo sombrinha, que é até bem regional, poderia ser guarda-chuva, mas a gente fala sombrinha, né? Então, beleza. Então, está fazendo referência a um termo citado anteriormente, então eu posso utilizar a qual é um pronome relativo, que faz referência, que tem relação ao substantivo, a um termo citado anteriormente. No plural, Pedro tem 2 sombrinhas, as quais levará à escola. Se o substantivo flexiona, para o plural, se ele se transforma em plural, o pronome relativo, que está tendo relação ali com esse substantivo, ele também vai ser transformado em plural. A qual se transforma em as quais. Compreendido? Na qual e no qual. Vamos lá. Esses, eles têm a mesma função basicamente, entretanto, eles geralmente se relacionam, atenção aqui, com expressões que indiquem lugar ou uma situação, e não mais com objetos ou algo assim. Esta é a casa na qual morei. Eu utilizo o pronome relativo na qual porque eu estou falando de um lugar. É a casa na qual morei. Foi na casa que eu morei e é por isso que eu utilizo o pronome relativo na qual para fazer relação ao lugar. Casa, relação ao substantivo citado anteriormente. E se este substantivo for para o plural, eu levo este pronome relativo também para o plural. Estas são as casas nas quais morei. Por fim, no qual, que eu vou utilizar quando o substantivo que indica lugar ou situação for masculino. Por exemplo, o hospital no qual fiquei era ótimo.
no qual faz referência ao substantivo hospital citado anteriormente. E eu utilizo no qual porque eu poderia dizer assim: lá no hospital que eu fiquei, foi tudo perfeito, era ótimo. Então, se é um lugar lá no hospital, então eu posso utilizar no qual. No plural, os hospitais nos quais fiquei eram ótimos. Não preciso mais explicar que ele só foi pro plural porque o substantivo que ele está fazendo referência, que está se relacionando, também foi para o plural. Ok? Breve síntese. Pronomes relativos são aquelas palavras que substituem substantivos citados anteriormente, que mantêm uma relação ali para que o texto não fique repetitivo e redundante. Se no seu texto o seu pronome relativo não estiver fazendo relação a um substantivo ou algo aqui citado anteriormente, então há algo errado. E não esqueça que no qual, na qual, nos quais e nas quais só se utiliza quando o que for citado anteriormente tiver alguma relação com um lugar ou com alguma situação. Tá bom? Eu espero que tenham compreendido, eu espero que tenha ficado claro e que tenha ajudado vocês aí a compreender os pronomes relativos apresentados. Há outros pronomes relativos, mas fica para uma próxima aula, tá bom? Forte abraço e até a próxima!